falando desde ontem e eu passei perto dos postos de combustível e vi que a realidade aconteceu. Primeiro virou uma briga lá antes de acabar o ano, porque o Bolsonaro colocou lá a redução dos impostos, desoneração lá do imposto que baixou o valor do combustível. Aí diz que acabava isso aí dia 31 de dezembro. Aí o ministro do Lula falou assim que era para acabar, que ia subir com o imposto, ia subir o preço do combustível. E é o que a gente viu, subiu. Só que na posse do Lula, do presidente eleito Lula, ele assinou um documento falando que era para continuar sem cobrar imposto. Mas o preço subiu. Uai, será que o decreto do Lula não tá valendo nada, não? Ou quem manda negócio de combustível aí? Fala comigo. Os preços disparou, ué, subiu, ué. Passou perto do posto de combustível aí? Quem pode nos ajudar? O Procon? Será? Será que consegue? Vem comigo, ao vivo. Vamos com o J. Júnior, que ele tá lá no Procon, para saber a situação. O preço do combustível tá caro, subiu de novo e não era para ter subido, ué. Agora só se não tiver valendo o decreto do Lula, ué. Ué, ele assinou lá, nós assistimos que ele assinou, desoneração continua no meu governo. E agora o preço do combustível subiu. O que fazer? O Procon tem como ajudar nessa ou também não tem como fazer nada, J. Júnior? Tem sim, viu, Salsicha? Antes da gente entrar aqui no ar ao vivo com o Flávio Mantovani, a gente conversava um pouco a respeito disso. O que deu para se perceber nessas últimas semanas é que com essa possibilidade, esse decreto que acabava, né, com a isenção dos impostos, né, não tinha nenhuma movimentação política nos bastidores que indicava que ia ser mantido, né, alguns donos de postos acabaram por conta própria elevando os preços e já adiantando, né, o que era inevitável. Mas com essa notícia de que pelo menos gasolina vai ser mantida até o dia 28 de fevereiro, o álcool também próximo disso, a isenção do diesel até o final do ano, até dia 31 de dezembro de 2023, a questão é que eles tiveram que voltar atrás. Nem todos. Bom, mas para a gente entender, vamos conversar melhor com o Flávio, agradecer ele primeiro pela disponibilidade. A gente sabe que está com uma criança nova em casa, é pai agora nesses últimos dias, então parabéns pela criança e obrigado mais uma vez por nos atender. Foi isso que vocês perceberam. Adiantaram um passo, não era a hora ainda, né? Pois é, adiantaram um passo, a hora não é ainda, o Procon está nos postos da cidade pegando aí todas as notas fiscais e batendo foto de posto um por um. Então, só para a gente explicar, a gente tem até um quadrinho aqui, né? O que aconteceu? No dia 31 de dezembro ia acabar a isenção do governo federal de PIS, COFINS e ACID, tá? Então, o que aconteceu? Isso aqui não aconteceu porque o governo federal, ele cancelou isso e prorrogou essa isenção. Nós temos também o ICMS. Esse aqui é o mais complicado. Nós temos alguns postos aqui dizendo que houve esse aumento do ICMS. Eu já falei até com um deputado estadual que não houve o aumento do ICMS, ninguém mexeu nisso ainda, então isso aqui não procede, né? Então o Procon está levantando tudo. É complicado você chegar nessa conta da gasolina. Então como é que funciona? Porque primeiro, como é que funciona? Você não pode subir o preço na bomba do posto, porque você não pode ter uma vantagem, o Código de Defesa do Consumidor fala que você não pode ter uma vantagem devida e muito menos elevar sem justa causa o preço dos produtos ou serviços. Isso aqui é prática abusiva com o consumidor. Então, se o imposto não subiu, nem o estadual, nem o federal, a Petrobras não fez essa política de preço com novos preços de combustível e não passou isso para as distribuidoras, então nem a distribuidora pode cobrar mais caro disso para vender para os postos e nem os postos também podem elevar os seus preços em cima disso. É claro que o preço dos combustíveis ele não tem tabelamento no Brasil, isso faz mais de 20 anos, então eles são livres para praticar o preço, só que não pode você, com base no aumento que nem teve ainda, aumentar os valores. Então, semana passada, alguns postos subiram esse valor, alguns postos, inclusive, vieram nos reclamar que as distribuidoras, algumas estavam enrolando, não queriam vender para os postos, porque estavam esperando essa alta de combustível, ou seja, queriam manter esse estoque que foi comprado com preço a menor e depois vender com preço a maior, o que é uma tremenda sacanagem, né? Então, os donos de postos reclamaram com a gente, alguns postos se anteciparam nessa subida de preço, outros tinham razão porque pagaram mais caro nesse combustível, a gente ficou sabendo agora que depois que o Procon notificou todo mundo, alguns postos baixaram os preços, inclusive nesse segundo agora, está chegando aqui a nossa equipe que foi para a rua, acabou de chegar e fez o levantamento em todos os postos da cidade. Então a gente quer entender isso, porque você não pode botar um aumento no preço, nem da distribuidora, nem no posto de combustível, com base no imposto que não teve ainda, né?
E essas notificações foram feitas, as adequações sugeridas que é baixar o preço e não atendida, resulta em multa ou já foram multados? A ideia nossa é o seguinte, então a gente pega lá o preço que a pessoa comprou no combustível nas últimas semanas e se ele fez esse aumento bem nessa conversa de aumento de imposto que não teve, né? Então esse posto ele vai ser notificado e vai ser multado. Mas por isso que o PROCON tem que pegar a nota da distribuidora, tem que pegar a nota dos combustíveis, a gente faz isso de 2 semanas para cá, desde quando houve essa conversa, para a gente seguir a base de preços. Então, se tinha combustível na cidade, por exemplo, a R$ 4,84, e agora, como é? Deus acabou de chegar aqui, está R$ 5,59 a base de preço. Então, você tem um aumento real e grande em cima dos combustíveis. Então, não dá para você falar que é imposto. Então, se isso aconteceu, é prática abusiva do consumidor, a gente vai identificar um por um, acabou de identificar agora, chegou a equipe nesse momento aqui agora. R$ 5,59 a gasolina. Semana passada era? 4... O preço está pegando o preço médio, né? 5,23 e agora 5,29. O preço mais barato na semana passada era 4,84. Então a gente tem uns postos aqui, é importante dizer, que a diferença de preço chega a dar 1,50 de um pelo outro aqui na cidade. Então as pessoas têm sim que fazer essa pesquisa de preço, o PROCON oferece essa pesquisa de preço na internet, e as pessoas quando vão abastecer o carro, é até bacana falar para o Salsicha estar escutando, porque quando você vai comprar um sapato, por exemplo, você paga lá 200 contos, 100 contos no sapato, você vai pesquisar o melhor preço. Você vai comprar alguma coisa para você levar para sua casa, você pesquisa o melhor preço. Só que a gente não tem esse costume. A gente, quando vai abastecer um carro, a gente abastece ou no posto que é amigo nosso, ou no frentista que é gente boa, ou no posto que está perto de casa. E isso não faz a autorregulação do mercado. A autorregulação é o seguinte: se o Flávio ou o Jota vende um produto por R$100 e o Salsicha vende por 110, todo mundo vai lá no Jota porque é mais barato e compra. Isso faz com que o Salsicha abaixe o preço também. Agora, se as pessoas não prestigiarem o mais barato, porque essa conversa de que Maringá o preço é tudo igual, é isso que faz com que as pessoas não pesquisem preço. E isso está errado. Inclusive, tem gente que quer, né, que você acredite que os preços são todos iguais. Isso acaba tirando aquela tese do cartel, né? Perdão. O cartel, segundo a legislação, tem muita gente que fala, mas e o cartel de Maringá? Eu não posso afirmar que tem cartel, porque segundo a legislação e segundo toda a norma jurídica, funciona o seguinte: cartel é quando todo mundo combina um preço só para os preços subirem. Então, Maringá a gente não tem um preço só com todo mundo. A gente tem, nos 76 postos, você vê que tem uns 30 ali que seguem a mesma base de preço. O resto tem mais barato, tem mais caro, então tem do jeito que você pensar. Então, não dá para você falar que tem um cartel, porque não é todo mundo que pratica o mesmo preço, né? Se existe uma combinação de preço, eu não posso afirmar isso, não são entre todos os postos, né? Então, você não tem um cartel que obriga você a comprar naquele que está mais caro. Porque em Maringá tem postos de combustível que praticam preço barato. Tem posto aqui em Maringá, por exemplo, que tem o mesmo preço que você encontra em Astorga, que você encontra em Marialva. Então, tem gente que fala, mas eu fui lá em Paysandu, lá é muito mais barato. Aqui em Maringá também tem preço compatível com aquele lá, só que você tem que pesquisar. Eu sempre falo, não adianta você querer comparar um posto que fica longe do centro da cidade com um posto que fica no meio do centro da cidade, porque aqui os custos são outros, né? É claro que você vai ter combustível mais barato e mais caro aqui também, só que a gente tem que levar isso em consideração. É como uma loja, né? Você comprar no shopping é uma coisa, você comprar lá no bairro é outra, né? Só que nós temos preços de todas as maneiras, então o PROCON ele disponibiliza essa tabela de preços para as pessoas acompanharem. Toda semana a gente faz consulta de preço para as pessoas pesquisarem. E eu quero dar uma notícia aqui, a gente agora nesse ano está lançando um aplicativo que a gente vai fazer uma conversa com todos os postos, para o posto de combustível em tempo real. Ele mesmo vai colocar no aplicativo do PROCON, né, com fé pública ali, vai colocar o preço do seu combustível e a pessoa vai clicar, com um clique ela vai saber onde é que está a gasolina mais barata, o álcool mais barato, o diesel, onde é que está o posto mais em conta perto da minha casa. Então a gente está com esse aplicativo aqui em fase de desenvolvimento, mas a gente acha que já no mês que vem a gente consegue lançar para que as pessoas saibam onde é que tem a cesta básica mais barata, onde é que tem o material escolar mais barato, onde é que tem o gás mais barato, né? Porque assim as pessoas conseguem começar a comprar onde tem mais barato para fazer essa autorregulação do mercado. Para finalizar a minha parte, abrir as perguntas ao Salsicha lá direto dos estúdios, a notificação é o primeiro passo de um trabalho investigativo que pode vir gerar outras penalidades ao responsável por esses estabelecimentos. Exato, a segunda etapa é multa mesmo, né? Só que para saber se a pessoa infringiu a regra, se ela subiu sem precisar, se ela subiu com base nesse imposto, a gente tem que ter a documentação. Eu não posso só falar de boca e fazer isso. Então é por isso que o PROCON correu nos postos de combustível, pegou as notas fiscais daqui para trás e foi também nas distribuidoras pegar os preços de venda para fazer uma confrontação.
informação. Então, se você tem um preço lá, por exemplo, tem um posto que mandou para a gente aqui, a distribuidora estava vendendo acho que 5,22, eu não me lembro o preço aqui, o combustível. Depois que lançou essa fase do governo de falar que ia voltar os impostos, começou a vender mais caro. Isso não pode, porque isso é um efeito em cascata. Você não pode comprar mais barato e vender mais caro, né? É claro que essa é a lei do comércio, que o cara tem que ter o lucro dele, mas você não pode usar como base uma coisa que não existe. Então, o próximo passo é a multa. Muito bem. Então, resumindo, Salsicha, nessa semana, em 2 semanas, nós tivemos de R$ 4,89, o aumento para R$ 5,25 e agora chegou a nova fiscalização que, como é o nome dele? O Adeilson e o Bruno, que são os fiscais, acabaram de chegar aqui na sala do Flávio, enquanto a gente estava ouvindo, trazendo a atualização sobre o preço encontrado hoje, que foi de R$ 5,59, R$ 5,60 a média do preço da gasolina, o que mostra, assim, um aumento nessas últimas semanas. E, Salsicha, como eu disse, o Flávio está te escutando aqui no Viva Voz, caso você tenha algum questionamento. Eu tenho questionamento para o Flávio Mantovani, sim. Primeiro, agradecer dele. Eu acho que ficou interessante o mapinha que ele colocou atrás de vocês, aí, explicando sobre a situação ali dos impostos e do ICMS e tudo mais, para o povo entender. O que chama... Quando o Flávio Mantovani assumiu ao PROCON, eu falei que o maior pepino que ele tem para resolver é a situação do combustível, porque o PROCON passa diretor, e aí depois lá na frente fala assim, o PROCON não tem como fazer nada pelo consumidor. Mas peraí, se o PROCON é para defender nós, consumidor, como é que o PROCON não tem como fazer nada por nós na hora do combustível? Tem sim, e tem que fazer alguma coisa. Agora, se tudo isso aqui que você explicou ali, que não está valendo lá, a desoneração continua, o ICMS do Paraná não subiu, se o preço subiu na bomba, mais de R$1 em alguns postos, pelo que constatou em uma semana em Maringá. Isso é sem vergonhice com o consumidor no momento difícil, começando 2023, ô Flávio Mantovani? Exato. Eu estou no órgão público agora, né? Diferente do mandato, eu não posso xingar. Não mudou o negócio, né? Mas isso aí é prática abusiva com o consumidor. Isso aí está no CDC, né? Isso não pode acontecer. Mas é o que você falou, o desafio aqui no PROCON, ele é muito grande. E com esse aplicativo que a gente quer criar, por exemplo, o posto vai ser obrigado em tempo real a colocar o preço dele. Você veja bem, hoje deu esse pepino que os postos aqui, depois que o PROCON foi na rua semana passada, alguns postos baixaram de preço. Falei, vamos ter que pesquisar de novo. Então os agentes saíram de carro aqui, correndo de frente de posto por posto, batendo foto, mandando no grupo de WhatsApp, o grupo aqui do PROCON aqui compilando os dados. Então é um trabalho muito grande. E outra, quem que me diz que o cara passou no posto do Zé agora, bateu a foto, a hora que o Adeus passou e virou as costas aqui, o cara não mexeu no preço de novo, né? Então por isso que a gente tem que ter essa ferramenta. E eu acho que essa modernização que a gente quer colocar aqui no PROCON vai deixar tudo mais claro, inclusive para as pessoas. Eu estava falando essa semana aqui também, porque agora a gente está bem na época de compra de material escolar, né? Tem alguns produtos, caneta, por exemplo, lá chega a 1.500% de diferença do mesmo produto, da mesma marca, com lugares diferentes. Então, se a gente não informar para o camarada onde é que está o mais barato, o mercado não vai se regular. Então, é isso que a gente tem que fazer aqui. O PROCON, ele tem que manter essa relação de consumo justa, falar para o cidadão onde é que tem o mais barato, e aquele que pisa na bola, que tiver com prática abusiva, a gente tem que multar, infelizmente, mas é assim que funciona. E assim, como você disse, é um efeito cascata, né? Porque aumentando o combustível, aumenta o transporte e acaba aumentando, talvez, todas as outras coisas que necessitam desse transporte. Né? Pois é, ainda mais num momento desse aqui, né? A gente está num momento de crise, apesar que eu escuto falar em crise desde quando eu era moleque, né? Mas final de ano agora, as pessoas estão precisando de grana, você tem que pagar IPVA, a gente pagando IPTU, as contas de casa que estão estourando. Então é difícil, porque eu não cabe dentro de mim acompanhar um oportunismo desse. Dia 30 agora vai subir o preço, então eu vou segurar o meu aqui para vender mais caro. Então eu vou começar a cobrar agora mais caro. Porque quando baixa o preço do combustível lá em cima e tem isenção de imposto, demora aqui. Até chegar aqui vende tartaruga. Agora, quando fala que vai subir lá, só de respirar mais alto lá o presidente lá, o cara já sobe o preço aqui. Aí não dá, né? É telepatia por pensamento. Salsicha? E o que o consumidor, o povo que está me assistindo, tem que fazer? Tem que ir aí no PROCON com a nota fiscal do cupom que abasteceu, que está mais caro, e denunciar o posto que ele abasteceu para o PROCON ter pelo menos as ferramentas para ferrar quem está fazendo coisa errada contra o consumidor, ou não tem como fazer nada?
Não, tem sim. Não precisa o consumidor vir aqui, porque o PROCON já fez esse levantamento, né? Acho que é a terceira pesquisa que a gente faz em menos de uma semana aqui com os preços dos combustíveis. Então a gente já tem. O consumidor, nesse momento específico, não precisa, porque o PROCON já fez. Em outra oportunidade, sim, né? Então o consumidor pode reclamar. Tem posto que você chega lá, está um preço mais barato naquela placa da frente, a hora que o cara vai abastecer, paga mais caro, não, mas é só para quem tem aplicativo. Isso é errado, propaganda enganosa. Então são nesses tipos de informação. E também, é claro, uma coisa que é diferente que eu estou encontrando aqui no PROCON, a gente tem muita denúncia de dono de posto. O dono de posto veio aqui... Proprietário? O proprietário do posto veio aqui no PROCON reclamar que tentou comprar da distribuidora, a distribuidora ficou enrolando que não queria entregar o produto. Aí a distribuidora alega que o álcool anidro que vem da Petrobras para juntar para misturar a gasolina, a Petrobras está demorando para entregar. Isso foi tudo semana passada. Então não queria vender, porque qual que é a ideia? Segurar, comprar com preço mais barato, a distribuidora segura, virava a semana e ia voltar em imposto e vendia mais caro, né? Que também é uma sacanagem, né? Então os próprios donos de postos vieram reclamar com a gente. E tem dono de posto que subiu, né? Que ele não vai ser penalizado, por quê? Porque ele foi obrigado a ter que comprar mais caro da distribuidora. Então a gente tem esse viés também, não é só... às vezes a gente tem esse negócio, vamos meter o bambu aqui no dono do posto. Não, nem sempre é o dono do posto. Nesse caso específico aqui, a gente tem um monte de denúncia aqui de distribuidora que queria não, né? Vendeu mais caro e se o cara não comprasse, ele ficava sem gasolina, entendeu? E sem o aumento. Então colocaram por conta própria. A gente foi até algumas distribuidoras aqui, o pessoal fica meio olhando torto pra gente aqui, mas o PROCON está aqui para isso. Você imagina se o PROCON não pega a nota fiscal, não vai para cima agora, a gasolina hoje estava 7 conto, 8. É verdade. Pegar essa distribuidora também e ferrar todo mundo aí. Porque tem esses intermediários no meio que estão ganhando dinheiro aí só para fazer uma notinha de um ponto pro outro. Eles ganham um monte. Obrigado. Ô, Jota, sai do PROCON e vai pros postos de gasolina, que agora eu quero ver os preços na bomba, lá naquela placa lá, para nós saber como é que tá a situação agora de momento. Pode sair, não desliga o Buxulink não. Pode sair e vai pros postos de gasolina. E coloca o meu YouTube no ar que eu quero fazer a pergunta para você e quero a resposta sua na nossa enquete.